Já está farto de tabelas? Vamos lá então ver se conseguimos terminar este tema nesta sessão. Vamos começar com uma operação muito útil. Copiar linhas e células. Vou selecionar duas células desta tabela. Agora, com Ctrl+C, copio-as para a área de transferência do Office. Depois, insiro o cursor na última linha da tabela e faço clique com o botão direito do rato. Escolho Inserir linhas abaixo e o Word insere uma linha na tabela. Faço Ctrl+R duas vezes para repetir a introdução e crio mais duas linhas. Adoro o comando repetir. Insiro o cursor na primeira célula da nova linha e faço clique com o botão direito do rato. Escolho a opção Colar células e aí estão as células acabadas de copiar, passadas para a tabela. Agora, seleciono uma linha, copio-a para a área de transferência, já está, insiro o cursor no início de uma nova linha e faço clique novamente com o botão direito do rato. Escolho Colar linhas e o Word faz a cópia. Excelente. Também pode colar uma tabela como tabela aninhada, ou seja, uma tabela que é copiada para dentro de outra tabela. Temos aqui esta tabela com duas colunas e duas linhas. Vamos selecioná-la e copiá-la para a área de transferência. Agora, voltamos à nossa tabela. Coloco o cursor dentro de uma célula vazia e faço clique com o botão direito do rato. Escolho Colar como tabela aninhada e aí a temos, tabela dentro de tabela. Agora, vamos lá embelezar a tabela. Podíamos fazê-lo célula a célula, linha a linha, num processo bastante demorado e penoso, mas com o Word estas coisas são muito rápidas. Faça assim. No separador Estrutura há uma galeria de estilos de tabela. Primeiro, vamos aplicar um zoom para que a galeria não cubra totalmente a tabela e podemos ver a pré-visualização dinâmica a trabalhar. Clique na seta para abrir a galeria de estilos e vá passando o rato sobre eles. Escolha um que lhe agrade. Para mim, pode ser o último, grelha colorida cor 6, e aí está, uma tabela que está nas vistas, arranjada num instantinho. Se quiser que a sua tabela apresente alguns dos elementos formatados de maneiras diferentes, basta ativá-los ou desativá-los no grupo Opções de estilo da tabela. Repare nas alterações que ocorrem na tabela e também na galeria à medida que vamos alterando estes elementos. Pode ativar ou desativar a linha de cabeçalho, que é a primeira linha da tabela, a linha do total, que é a última, e colocar ou retirar linhas listadas. Agora vamos aos elementos das colunas. Pode ativar ou desativar a primeira coluna da tabela, a última coluna e ter ou não colunas listadas. Se quiser, ainda pode modificar mais o estilo da tabela. Clique novamente na seta da galeria de estilos e escolha Modificar estilo de tabela. Surge esta caixa de diálogo que lhe permite definir outras formatações e criar um novo estilo a partir deste. Depois, decida se as alterações são para aplicar apenas a este documento ou a todos os novos documentos baseados no modelo em que este foi criado. Também pode limpar toda a formatação da tabela. Vou anular. E também pode criar um estilo a partir do início. Por exemplo, criar um estilo para ser utilizado nas tabelas dos documentos da sua empresa. A seta do botão Limites permite-lhe aplicar limites às células selecionadas. Chama a sua atenção para os diagonais e para as linhas horizontais. Também pode optar por mostrar ou ocultar as linhas de grelha da tabela.
Aliás, no separador esquema, tem um botão dedicado apenas a essa tarefa. Se fizer clique sobre a última opção da lista, surge a caixa de diálogo Limites e Sombreado. Aqui pode escolher outras definições para os limites, outros estilos, outras cores e outras larguras. À direita tem uma janela de visualização e botões para escolher os limites. Por baixo, defina o âmbito de aplicação dos limites, se são aplicados à tabela, às células ou aos parágrafos selecionados. Nesta caixa de diálogo, também pode alterar os limites que são aplicados à página e os atributos do sombreado. Se quiser aplicar um sombreado às células, faça clique neste botão. Se desejar alterar a cor do sombreado, clique na seta e escolha outra cor. Se preferir desenhar os limites, escolha um estilo no botão Estilo de caneta. Depois, escolha uma espessura no botão Espessura de caneta e uma cor no botão Cor de caneta. Para começar a desenhar, faça clique sobre Desenhar tabela. O ponteiro transforma-se numa caneta e começa a desenhar. Para parar, volte a fazer clique sobre o botão Desenhar tabela ou faça Escape. Se desejar apagar limites, faça clique sobre o botão Borracha e apague-os. Por vezes, em vez de inserir tabelas com o botão Tabela do separador Inserir, opte por desenhá-las à mão com a ferramenta Desenhar tabelas. Se as tabelas tiverem muitas células unidas, é, por vezes, mais rápido desenhar do que inserir e personalizar. Agora, vamos inserir uma legenda na tabela. Seleciono-a com o seletor e faço clique com o botão direito do rato. Escolho Inserir legenda. Asseguro-me de que a localização da legenda é por baixo da tabela e confirmo com OK. Agora escrevo Pacotes Office. Faço Shift mais Enter para quebrar manualmente a linha e escrevo entre parênteses, fonte, Microsoft Portugal.